Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso início de reunião, gostaria que todos fechassem os olhos nesses minutinhos e mentalizassem a figura do Cristo, esse nosso irmão maior, inspirador, nosso modelo, nosso guia. Nesse instante, a sua paz e a sua serenidade paire sobre cada um de nós. Que nesse instante possamos senti-lo ao nosso lado, senti-lo em nosso íntimo, renovando as nossas forças, trazendo-nos a paz que tanto buscamos. E que no calor dessa prece, nosso coração possa ser aquecido, fortalecido e revigorado, para o mundo lá fora termos força, desprendimento e atitude para enfrentarmos a vida da melhor maneira possível e sendo vitoriosos em todos os embates. Lógico, em conjunto com Cristo. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia, que assim seja. Em 1963, foi publicado um livro chamado Opinião Espírita, através das mãos do nosso querido Chico Xavier, um livro produzido pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Nesse livro tem um capítulo chamado Na Conduta do Cristo, que foi justamente o tema que eu escolhi para a noite de hoje. Se tem algo de inspirador na literatura, esse algo, ao meu ver, é a vida do Cristo. Por que ele foi tão importante? Porque foi esse divisor de águas, separando o mundo antigo desse mundo novo. Qual a importância do seu legado? Que na realidade foi construído em apenas 3 anos. Uma das coisas que a gente precisa salientar, pensar, repensar, é justamente o que foi abordado nesse capítulo, na conduta dele. A gente se intitula cristãos, né? Todos nós nos intitulamos cristãos. Mas, realmente, a gente se comporta como cristãos? Então, conhecer um pouco da vida do Cristo é essencial para nós que pretendemos nos tornar verdadeiros cristãos, para saber qual o seu comportamento em todas as fases da sua vida. Uma das coisas mais marcantes para mim, uma das lições mais belas, foi aquela lição
que os discípulos estavam brigando entre si para saber quem seria o maior dentre eles. E o Cristo, Jesus, inspirado, como sempre, pediu que fosse trazido uma bacia com água e lavou os pés de todos os seus discípulos. Todos. E quando chegou a hora de lavar os pés de Pedro, este não quis deixar. E o que ele fez? Qual foi a conduta do Cristo? Repreendeu. Porque, na realidade, o Cristo estava querendo dar uma lição grandiosa de humildade, para que aquele que fosse o maior se constituísse o servo de todos. Lição de humildade. E quando Pedro se recusou, estava indo contra este ensinamento de humildade. Ao final, aqueceu e realmente este ato foi feito e até hoje ele está imortalizado. Mas a gente acha bonito, a gente acha belo nos filmes, nos livros, mas a gente não aplica isso. Muito pelo contrário, nós agimos de forma contrária ao Cristo. A gente quer estar em evidência, a gente quer ser o melhor, quer ter o melhor posto, o melhor trabalho, o melhor salário, o melhor local à mesa, quer que a preferência seja nos concedida. Quer ver um exemplo muito simples de como que nós somos totalmente avessos a esse comportamento de Jesus? É só a gente dar uma olhadinha no trânsito. Ninguém tem a mínima paciência, porque todo mundo quer ser o primeiro. Ninguém quer dar lugar ao outro, porque se acha no direito de estar à frente. Não cede esse lugar. Mas é só isso? Não. Em quantos e quantos comportamentos equivocados nós vamos de contrariedade ao que o Cristo nos ensinou. Olha, e esse ensinamento não é qualquer ensinamento. Ele nos ensina a ser o maior, o melhor. E o melhor é aquele que serve a todos, aquele que é útil, aquele que faz as coisas acontecerem. Não aquele que espera, aquele que se nutre do suor e do trabalho dos outros. Há tantos comportamentos nossos que achamos que são condizentes, que são realmente dignos, lícitos, mas que, se formos analisar profundamente, são totalmente contrários ao que o Cristo nos ensinou. Quem sou eu para apontar erro dos outros, sabendo que eu tenho os meus? Mas cabe a nós, a cada um, fazer essa revisão consciencial para saber aonde que nós estamos confrontando as leis que o Cristo nos legara. Esse é um trabalho individual. Uma coisa que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões é o seguinte: nós somos merecedores daquelas pessoas que estão à nossa volta, pois geralmente elas são os espelhos aonde nós nos vemos. E a gente consegue enxergar
o cisco nos olhos dos outros, mas não vê a trave nos nossos olhos. Quem será que falou isso, hein? Pois é, foi o próprio Cristo. Porque a gente enxerga os problemas alheios, os mínimos equívocos, os nossos a gente não passa em revista. Por isso, é importante que nós repensemos nossas atitudes. Falar que é cristão, qualquer um pode falar. Falar que é uma pessoa boa, honesta, qualquer um pode falar. Mas será que nós aguentamos uma revisão minuciosa da nossa consciência perante todos os nossos atos de todos os nossos dias? Os nossos atos nos defendem? Será? Pois é. Mas olha só, apesar de nós sermos ainda tão incapazes de compreender a boa nova, compreender o Evangelho do Cristo, Ele não nos julga. Muito pelo contrário, dá-nos cada vez mais oportunidades e mais oportunidades de repetirmos as nossas provas, de tomarmos contato com novos estudos, com novos trabalhos, com novos relacionamentos, para que assim venhamos a aperfeiçoar o nosso jeito de ser, de agir e de comportar. Então há necessidade do julgamento, porque o Cristo é puro amor. Ele está presente para servir-nos. Mas a gente não compreenda isso como se fôssemos grandes. Muito pelo contrário. É a prova de quão pequeninos nós somos, comparados mais ou menos a um filho de 1 ano de idade, que precisa totalmente do amparo dos pais para as suas mínimas necessidades. Assim somos nós perante o Cristo. E achamos que ainda com as nossas fraldas somos senhores do nosso destino. Precisamos abandoná-las, precisamos crescer, precisamos amadurecer em comportamento, em sentimento, em disciplina, principalmente em amor. Como podemos aquilatar o nosso amor, a nossa bondade, a nossa fraternidade, a nossa caridade, quando Cristo? A diferença é quilométrica. Mas a gente se acha o máximo. E a gente pede. A gente exige do alto tudo. Queremos uma saúde sempre. Queremos uma estabilidade financeira. Queremos um relacionamento sério de Queremos que os nossos sempre estejam presentes em todos os instantes da nossa vida. Temos real ojeriza a qualquer tipo de sofrimento, qualquer obstáculo que nos é colocado à frente. Pois é, ainda comportamos-nos como ingênuos, como crianças. Isso não é um demérito, isso é uma constatação, porque a natureza não dá saltos. Estamos em fase de aprendizagem, mas é necessário que tenhamos a disciplina de entender que precisamos nos esforçar para melhorar, tanto em virtudes, em comportamento, em pensamentos, como em atitudes. Quantas e quantas lições são retiradas do Evangelho?
Quantas e quantas passagens do Cristo. E quais delas nós adotamos como padrão comportamental individual? Vamos falar, vamos pensar qual frase do Cristo que eu carrego comigo em todos os instantes da minha vida. Conseguiu? Pois é. A gente ouve, mas o coração não sente. É como se fosse um vazio aqui dentro. Mas a partir do momento que nós entendemos e sentimos, nós nos transformamos. E é uma transformação tão grandiosa que tudo o que a gente pensava ser grande e importante se torna pequenino e insignificante perante a grandiosidade do que somos, do que nos é concedido e da vida que temos, dessa brilhante oportunidade. Tá certo. Para a gente entender bem o Cristo, precisamos de alguns estudos mais avançados. Mas para entendermos o que é o amor do Cristo, não. Amor é uma coisa que se sente, que se vive. Caridade é aquela propulsão que os nossos sentimentos imprimem nos nossos atos. O amor exige caridade. Exige que façamos o bem, que nos tornemos o bem, que sejamos realmente atuantes no bem. Um dos maiores apegos que nós temos é a nossa individualidade, é o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa idolatria. O achar que somos importantes muito mais do que realmente somos, que vai totalmente contrário ao que o Cristo ensinou. Aquele que quer ser o maior, que seja o servo. Mas a gente quer ser o maior de outra forma, pela imposição, pelas posses, ou pelos nossos sonhos atendidos. O que acontece quando nós saímos da nossa zona de conforto? Reclamações, reclamações, reclamações. E procuramos para tudo quanto é lado uma solução para esses problemas. E a gente lembra o Cristo, que não tinha nada. Como ele mesmo dizia, o Filho do Homem não tinha nem onde repousar a sua cabeça, nem uma pedra para repousar a sua cabeça. Que coisa! Nós temos de tudo e achamos-nos insatisfeitos. Ele não tinha nada material e ninguém na face desse universo tem o que ele tem. Por que não seguimos ele? Ele é o nosso modelo e guia, é o nosso mestre. É ele que nos ensina aquilo que realmente precisamos nos tornar. Por que não seguimos? Porque a gente não quer. A gente quer o rótulo, não o conteúdo. E isso não é de agora. Isso há muito e muito tempo. Quantos por aí falam? Eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Como se isso bastasse para que se tivesse uma, entre aspas, salvação. E o que é essa salvação? Nós somos indivíduos imortais. Estamos em estágios consecutivos. Esse é o nosso estágio atual. Daqui a algumas gerações, outro estágio. E por aí vai.
sempre vamos nos aperfeiçoar, nos melhorar. Mas vejam bem, se nós somos aqui espíritas reencarnacionistas, sabedores de que teremos outras existências, poxa, por que repetir as mesmas lições no futuro? Por que não compreender agora, incorporar esses ensinamentos e aplicá-los? O mundo é competitivo. As pessoas são más, se a gente se tornar boazinhas, a gente é engolido por elas. Talvez não tenhamos compreendido a lição do Cristo. Ele perdeu a sua vida, simbolicamente falando, para que nós tivéssemos vida. Será que a gente não pode fazer esse sacrifício também por nós e pelos nossos? Mas, ao contrário do Cristo, Ele não pede a nossa morte física. Ele pede a morte do nosso eu atrasado, inferior. Esse precisa morrer para renascer o eu mais amável, mais gentil, mais inteligente, mais cristão. Que sirva de lição para nós todas essas passagens que nós, desde pequena idade, a gente tem ouvido falar de tantos ensinamentos de Jesus. Tudo isso não foi à toa, não foi só uma bela história do passado, contada repetidas vezes por gerações e gerações. Não, é um manual de conduta de cada um de nós, para que nós sejamos realizados e felizes, para que nós erremos menos e, consequentemente, soframos. A gente sabe, tanta gente por aí afora, passando dores cruciais, abandonos dolorosos, provações terríveis, resultado do quê? De comportamentos totalmente desalinhados com aquilo que consta no nosso manual de conduta, que é o Evangelho. Sempre que nos desviarmos do caminho, nós teremos uma companhia não muito agradável, que se chama dor. Não é muito mais sábio, inteligente. Ao invés de termos como companheira de viagem a nossa amiga dor, temos como companheiro de viagem o próprio Cristo, a iluminar os nossos passos, a aquecer o nosso coração e a tornar-nos mais fortes, mais amáveis e gentis. A vida nossa é feita de escolhas a todo instante. Estamos gerando o nosso futuro a partir de agora, a partir das nossas preferências, das nossas criações mentais, daquilo que imaginamos para o futuro. É no hoje que nós projetamos que vamos viver amanhã. Por que não hoje nos inspirarmos na figura dele, para que o nosso mundo lá fora se modifique de verdade? Não estamos mais em época de viver de faz de conta. Já acordamos para a realidade da vida. Não podemos fazer de conta que somos cristãos. Não podemos fazer de conta que somos bonzinhos. Nós temos que acordar
e sermos de verdade cristãos, irmãos. Sermos os maiores, sendo servo de todos, sendo aqueles que faz a diferença na vida do outro, aquele que cura, aquele que auxilia e não espera agradecimento, aquele que alivia a fome, tanto física quanto moral, mas não pede absolutamente nada em troca. Hajamos como os milhares de exemplos que o Cristo nos concedeu. E a nossa vida vai se transformar. Nós vamos nos transformar. Mas não esperemos que a transformação venha de fora para dentro. Não vai acontecer. Não adianta, como foi feita na leitura da Andréa, não adianta ler tantos e tantos livros e não aprender e pôr em prática o que eles ditam. Não adianta os atos exteriores se o coração não está habitado pelos sentimentos mais dignos e nobres. É necessária a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. É necessário pontuar nossos atos e pensamentos em conformidade com aquilo que Jesus nos ensinou. É simples assim. A maior dificuldade consiste na luta árdua que haveremos de travar contra o nosso ego, contra o nosso orgulho e contra a nossa vaidade. Estes são os nossos maiores inimigos. O resto é tudo ilusão. A vida se torna simples quando nós conseguimos enxergar tudo pelo prisma, pelo olhar do próprio Jesus. Enquanto olharmos a vida com os nossos olhos, vamos nos sentir injustiçados e necessitados do auxílio alheio sempre. Mas quando tivermos a maturidade comportamental de pensar, agir, falar conforme o aprendizado cristão, não há força nesse universo que possa deter o nosso avanço. E todos os obstáculos serão pequenos. Todas as dificuldades serão breves e passageiras. Todos os momentos de solidão não mais existirão, porque sabemos que a solidão física nos assola, a espiritual jamais nos deixará sós. Que o nosso Mestre, modelo e guia, possa nos acompanhar em todos os instantes. Que possamos de verdade pensar em cada frase, em cada parábola, em cada ensinamento e jogá-lo para dentro do nosso mundo íntimo. E comportarmos, falarmos, agirmos em conformidade com todos esses ensinamentos. Para um dia, quem sabe um dia, a nossa consciência realmente dizer assim: eu sou cristão, e ela não me acusará de nenhuma fraude, de nenhum engano que eu esteja cometendo para comigo mesmo. Vivamos o Evangelho, aprendamos e sirvamos hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.